Pessoal, vídeo novo, lista nova. Agora a gente vai estar trabalhando com geometria analítica. Esse primeiro vídeo que a gente vai estar trabalhando com exercícios referentes a plano, que a gente vai trabalhar com ponto médio, baricentro, área, distância entre pontos, certo? Na sequência a gente vai trabalhar com retas e circunferências, mas já dando um spoiler do que vai acontecer depois. Aqui eu tenho uma lista com 14 exercícios, todos eles aqui a gente vai resolver. Alguns a gente vai precisar de uma técnica de determinante, que a gente precisa lá do segundo ano, mas que é rápido. Alguns eu vou fazer, outros eu vou dar o resultado para não ficar fazendo todas as contas de determinante. Tá? A gente vai resolver os 14 exercícios agora. Qualquer dúvida você pode comentar aqui no canal, a lista você encontra também na descrição do vídeo. Agora a gente vai resolver todos, beleza? Vamos lá! Esse exercício aqui, ele está pedindo que a gente para calcular o ponto médio entre dois pontos. Lembrando que o ponto médio ele é calculado em linha reta, é o ponto que está exatamente no meio dos dois pontos que foram dados. Então, nesse caso, existe uma fórmula bem simples que a gente diz que o ponto médio, que a gente chama xm, então lembrando que um ponto tem que ter duas coordenadas, o x e o y, e cada uma delas aqui é calculada de que forma? Eu pego o x do primeiro com o x do segundo, e divido por 2, e pego o y do primeiro com o y do segundo e divido por 2. Então é bem simples, ponto médio faz uma média entre o x e o y. Então nesse primeiro caso aqui do A, eu vou olhar quem que é o x1. Tanto faz a ordem se eu pego o x do A com o x do B primeiro, porque aqui é uma soma, tá? Então meu ponto médio aqui do primeiro, se eu observar, eu vou pegar o x do A, que é menos 1, com o x do B, que é 5, e vou dividir por 2. E vou fazer a mesma coisa com o y, que o y do A é 4, mais o y do B, que é menos 6. Então, 4 menos 6 por 2. Se eu dividir isso aqui, vai ficar 5 menos 1, 4, dividido por 2. E menos 2 por 2. Isso aqui, então, vai ficar 2 e menos 1. Então, esse aqui é o ponto médio. Já no caso do B, o ponto médio, ele vai ser dado por, eu vou somar o x do A com o x do B. O x do A é 3 e o x do B é menos 10. Vou dividir por 2. E o y do A, que é menos 5, com o y do B, que é menos 3, e dividir por 2. Então, se eu supor aqui nesse caso, na verdade, 3 menos 10 é menos 7. Menos 7 por 2. No outro, menos 5 com menos 3 dá menos 8. Se eu dividir por 2, dá menos 4. Então, pode aparecer fração aqui, não precisa se assustar. É esse aqui o valor do ponto médio. No exercício 2, para calcular baricentro de um triângulo, o que eu preciso lembrar? Que o baricentro ele é o encontro das três medianas de um triângulo. Mas o que seria uma mediana? São os segmentos, são as retas que passam pelo vértice e pelo ponto médio oposto ao vértice. Então, nesse caso aqui, só para desenhar um triângulo bem rapidinho, olha só. Isso aqui é uma mediana. Isso aqui é outra mediana e essa aqui é outra mediana. Então, o baricentro vai ser exatamente esse ponto, certo? E nesse caso aqui, para calcular um baricentro, o que eu preciso fazer? O baricentro é uma fórmula muito parecida com a do ponto médio. Eu vou fazer uma média, só que ao invés de duas variáveis, aqui de dois pontos, eu tenho 3. Então, o meu baricentro vai ser o x1 mais o x2 mais o x3, como eu tenho 3 pontos, eu divido por 3, e y1 mais y2 mais y3 e divido por 3. Ou seja, só somar as três variáveis, sempre lembrando de x com x e y com y. Então, no primeiro caso aqui do A, eu vou somar o 2 com o 5 e com o 2, que são todos os x que aparecem aqui, e vou dividir por 3, e vou somar o 7 com 3, com 2 e dividir por 3. Nesse caso, 5 mais 2 dá 9, se eu dividir por 3 dá 3, 7 mais 3 dá 10, com 12 por 3 dá 4. Então, baricentro 3 e 4. E aqui no B, eu vou somar 0 com 3 e o menos 1, vou dividir por 3, e o menos 2 com o 10 e o 6, menos 6 na verdade, e divido por 3. O primeiro vai ficar 2 terços, que não tem como dividir, deixa indicado 2 terços. E o outro vai ser 10 menos 6, que dá 4, menos 2, que dá 2, que também é 2 terços. Simplesinho, é isso aí.
Só sempre quando a gente está trabalhando com geometria analítica, se a gente não tem ideia de como começar a resolver um problema, eu indico tentar fazer um desenho marcando os pontos para tentar visualizar o que está acontecendo. Nesse caso aqui, foi dado uma figura ABCD, que é obtida pelos pontos A, B e C e D, que são dados aí. Então, o que eu já fiz? Eu já já plotei os pontos aqui e formei a figura. O que eu preciso fazer com isso? Eu preciso calcular esse perímetro. O que seria o perímetro? Todos os lados aqui dessa figura, desse quadrilátero, eu tenho que descobrir esse tamanho e somar no final. Só que para descobrir todos esses 4 tamanhos, aqui tem um que é bem especial. Observem aqui o C com o A. Observe que esse segmento de reta ele é vertical. Então aqui, como é muito fácil de contar esse tamanho, eu não precisaria fazer uma conta, porque olhem só, aqui já é 5, então isso eu já sei. Os problemas são aqueles que eu não consigo, que não estão nem na vertical nem na horizontal, que não é simplesmente contar quantos quadradinhos eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular uma distância entre pontos, nesse caso eu tenho que calcular 3 distâncias, que são esses 3 segmentos que estão faltando, e ainda no final somar tudo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é lembrar a fórmula de distância. Se não souber a fórmula da distância, lembre que a gente pode fazer tudo por triângulo retângulo. Se vocês observarem todos aqui, eu consigo formar um triângulo retângulo. Nesse caso aqui do B e do D, por exemplo, olha isso aqui. Eu tenho um triângulo retângulo e consigo descobrir essa hipotenusa. Mas vamos usar a fórmula. A fórmula diz que a distância vai ser a raiz. Eu vou fazer a diferença dos x com as diferenças do y elevando ao quadrado. Então, eu vou fazer o x do B menos o x do A, mais eleva ao quadrado, mais o y do B menos o y do A elevando ao quadrado. Não importa a ordem do B e do A, então qualquer ordem que vocês vão pegar dá certo, porque o sinal aqui poderia dar negativo, mas como está elevando ao quadrado é sempre positivo. Então eu vou fazer agora, por exemplo, eu vou fazer a distância do C até o B. Então nesse caso, o que eu preciso saber? O x do C é menos 3 e o x do B é menos 2, então vai ser raiz de menos 3 menos o menos 2, eleva ao quadrado, mais, agora eu vou fazer o y do C com o y do B, mais 3 menos 0, eleva ao quadrado. Lembrando que aqui vai ficar raiz de menos 3 mais 2 elevando ao quadrado, e aqui fica 3 ao quadrado. Isso aqui, se eu fizer a conta, vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 3 ao quadrado, que é 9, isso aqui dá raiz de 10. Então, este comprimento aqui é raiz de 10. Agora eu vou fazer para os outros. Tá? Se vocês observarem aqui pelo desenho, esse tamanho de C até D, ele é exatamente o mesmo de lá, mas vamos fazer a conta também, só para praticar com a fórmula. Eu vou fazer a de C com D. Distância de C com D e de D com C é a mesma, então não importa a ordem que vocês estão fazendo. Eu só vou fazer o seguinte, vou ter que descobrir quem que é o x do D, que é menos 6. O x do C, que é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. Opa, menos o menos 3. Tem que tomar esse cuidado com o sinal. Agora, o que eu vou fazer? O y do D, que é 2, menos o y do C, que é 3. Então, isso aqui vai dar raiz. Nesse primeiro aqui, menos 6 com mais 3 dá menos 3 elevado ao quadrado, mais o menos 1 elevado ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9 e 1 ao quadrado é 1, então vai ficar raiz de 10. Então, de novo, raiz de 10. E a última que a gente precisa calcular é a distância de A até B. Nesse caso, a distância de A até B, o x do B, por exemplo, é menos 2. O x do A é menos 6. Então, é menos ou menos 6. Mais o y do B, que é 0, menos o y do A. Menos o y do A, que é menos 3. Então, isso aqui vai dar o quê? Primeiro, resolvendo dentro dos parênteses, menos 2 com mais 6 dá 4. 4 ao quadrado, mais menos o menos 3 dá 3, então 13 ao quadrado,
Se eu somar isso aqui, vai dar 16 mais 9, que dá 25, e isso aqui vai dar 5. Então, foi exatamente o mesmo desenho, o mesmo valor que tinha dado antes. Só que essa aqui está na diagonal, então é um pouquinho mais difícil de calcular. Então, o que eu quero calcular agora? Perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, 5 mais raiz de 10 e mais raiz de 10. Lembrando que eu não posso misturar raiz com número, certo? Então, nesse caso, eu vou somar os dois números, 5 mais 5, 10. Raiz de 10 mais raiz de 10 é 2 raiz de 10. A questão 4, ela tem 3 itens e cada uma delas é para calcular a área da figura, certo? No caso, a gente conhece em geometria analítica uma fórmula para calcular a área de triângulo, certo? O que não aparece é uma área para um quadrilátero qualquer, no caso da C, mas que já está o desenho aqui. Mas então eu vou continuar, vou manter o desenho aqui e vou resolver as outras. O que eu preciso relembrar? Nesse caso, que a área é calculada por um determinante e ela é determinada de que forma? Por exemplo, aqui na A, para calcular o determinante, eu vou usar o determinante para calcular a área. Então, o primeiro que eu vou fazer é o determinante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os pontos, vou colocar aqui, então o menos 1 e o menos 2 como primeiro ponto, o 3 e o 4 aqui embaixo, o 1 e o menos 4 aqui embaixo também. Vou completar aqui uma coluna com uns, certo? E vou calcular esse determinante. Para quem não lembra como calcula o determinante 3 por 3, eu vou fazer aqui um exemplo talvez possa ajudar. Existem várias formas de calcular esse determinante, tá? Mas aqui a gente vai usar o que é mais comum de ser usado, tá? O que eu faço? Eu repito, ou seja, eu copio as duas primeiras colunas, 4, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazendo essas setas e vou fazendo as multiplicações. Então, nesse caso, menos 1 com 4 e 1 dá menos 4. 2 com 1 e com 1 dá 2. E 3 com menos 4 dá 12. Tudo multiplicado. E faço a mesma coisa com as diagonais secundárias. Aí fica 4, aqui a multiplicação. Vai continuar como 4 essa outra multiplicação. E aqui vai dar 4. 4 e 6. O que eu vou fazer? Eu vou juntar as partes de baixo e as partes de cima. Nesse caso aqui, menos 4 com menos 12 dá menos 16, com mais 2 dá menos 14. E aqui em cima com 4, 4 e 4 dá 14. Então, o que vai ser o meu determinante? Esse determinante vai ser aquelas da diagonal principal, ou seja, a parte de baixo mantém o sinal, e a de cima eu troco o sinal, então ficou menos 14. No final, o meu determinante ficou menos 28. Como é que eu calculo a área? A área vai ser o módulo do meu determinante dividido por 2. Lembrando que o módulo de 28 é 28, dividido por 2, isso aqui vai dar 14. Então, essa aqui ficou a área. Então, eu tenho que fazer o determinante, dividir por 2, pegando sempre o valor em módulo. Já no caso da B, ela é muito parecida. Vou montar o determinante aqui, coloco os pontos 0, 0, menos 3 e 3, 1 e 2, 1, 1 e 1. O que eu vou fazer agora? Vou repetir as primeiras colunas, as duas primeiras colunas. E 1 e 2. O que eu vou fazer então? As diagonais principais, que são essas 3, e as diagonais secundárias. 0 vezes qualquer coisa é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, 1 vezes menos 3 vezes 2 dá menos 6. Vamos para cima agora. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 1 vezes 0 dá 0, e 1 vezes menos 3 vezes 0 dá 0. Então, a parte superior deu 13 e a parte inferior deu menos 6. Lembrando que o determinante vai ser o menos 6, menos a parte superior, que é 3, então vai ficar menos 9. E para calcular essa área aqui, eu vou pegar em módulo esse valor e dividir por 2, que vai ficar 9 meios. Ou pode colocar como sendo 4,5.
Aqui no caso da C, eu não tenho uma fórmula específica para calcular de quadriláteros, mas o que eu tenho? A possibilidade aqui é de dividir esse quadrilátero em dois triângulos, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou ligar esses dois pontos e esse quadrilátero foi dividido em dois. Então, como é que eu vou calcular a área desses dois triângulos? Calculo elas separadamente, certo? Aqui eu não vou fazer todo o cálculo determinante, só vou deixar montado. Quem tiver dúvida, pesquise, que tem exercícios aqui na página sobre determinante também. Vou deixar o valor e a gente vai concluir a área. Então, o primeiro determinante, eu vou fazer o quê? A área do A, B e C, que seria o primeiro desses, seria esse aqui, certo? Agora, como é que eu vou fazer a área desse? Primeira coisa que tem que ser feita é montar esse determinante, colocando os pontos do A, B e C. Então, nesse caso, 0, 1, repete o 1, repete não, coloca um 1 para completar, 4, 0 e completa com 1, e o 2 e 3 e completa com 1. Se vocês fizerem esse determinante aqui, o determinante vai ser dado como 10. Então, nesse caso, o determinante é 10, então a área vai ser módulo de 10 dividido por 2, então isso aqui vai dar 5. Então, a área do primeiro aqui é 5, certo? A área do segundo, quanto que vai dar? Vou ter que fazer então, botou um acento, a área do BCD. Então, eu vou usar esses pontos aqui, vou montar o meu determinante. Vou usar o 4, o 0, coloco um 1. Depois eu uso o 2, o 3 e coloco 1. E depois coloco o 7, 4 e coloco 1. Esse resultado aqui, esse determinante vai dar menos 17. Só lembrando então que a área, o que eu faço? Para calcular essa área, eu pego o módulo de menos 17, divide por 2, isso aqui vai dar 17 por 2, que dá 8,5. Então, para calcular a área do quadrilátero, aquilo que eu estou querendo, eu vou ter que juntar as duas áreas, porque eu dividi em dois triângulos. Então, eu vou fazer 5 mais 8,5, isso aqui vai dar 13,5. Então, lembrando, quando tem quadriláteros, o que a gente faz é dividir em triângulos. É sempre importante fazer o desenho, por quê? Porque no desenho a gente vai conseguir identificar os pontos que a gente precisa e para não repetir ou calcular coisa que não era para ser calculada. Então, faça o desenho quando tem quadrilátero, isso já é bem importante para vocês. Pessoal, essa questão 5 está bem simples. Aqui é só determinar se os pontos estão alinhados ou não. Nesse caso, eu fiz o desenho aqui, já coloquei, é claro pelo desenho que esses pontos não estão alinhados. Mas nem sempre o desenho afirma, eles podem estar um pouquinho fora da linha, mas no desenho pode parecer que estão. O que a gente vai fazer? Ver de forma correta como é que esses pontos não estão alinhados. Então, se eles estiverem alinhados, eles não vão formar um triângulo, ou seja, a área do triângulo tem que ser 0. Se a área é 0, o determinante é 0. Então, tudo que eu preciso fazer aqui é determinar se o determinante é 0 ou não, que essa é a condição de alinhamento. Então, eu vou montar aqui o determinante. Eu não vou resolver, só vou deixar montado e dar o resultado final. Então, eu vou montar aqui, fica menos 6, o menos 2 e o 1, o menos 2, o menos 1 e o 1, e o menos 4, 2 e 1. Esse determinante aqui, depois de fazer a conta, já vou dar o resultado direto, o determinante vai ser 14. Como o determinante é diferente de 0, eles não estão alinhados. O que é claro pelo desenho, mas se eu não tivesse o desenho, como é que eu faria? Dessa forma. Já na questão B, os 3 pontos eu marquei de novo aqui. Em princípio, eles parecem estar alinhados. Se eu tentar passar uma reta aqui pelos pontos, parece que eles estão em linha. Mas quem me garante que esse ponto B não pode estar um pouquinho fora e que não dá para perceber na linha? O que a gente vai ter que fazer? Calcular esse determinante dos 3 pontos e ver que de fato é 0. Então, nesse caso, eu vou montar esse determinante colocando os pontos. Menos 2, menos 3 e 1, 1, menos 2 e 1, 4, menos 1 e 1. Lembrando que tem várias formas de fazer determinante, eu geralmente copio as duas primeiras colunas e faço. Se eu calcular esse determinante aqui, já vou dar o resultado final,
ele vai dar zero. Então, se o determinante é zero, quer dizer o quê? Alinhados. Pronto. Só fazer essa continha e verificar no final. A questão 6 está dando o seguinte, ela está dando 2 pontos, o A e o B. O A não está completo, ele tem as coordenadas AB, certo? E está dizendo que o M, que é o ponto médio, é 2, menos 2 e 1/2. Então, eu preciso descobrir o ponto A para depois encontrar esse valor A vezes B que está sendo pedido. Então, nesse caso, eu vou usar, como está falando em ponto médio, o que eu preciso lembrar? Que o ponto médio é dado pelas médias dos valores de x e de y. Então, se eu observar o seguinte, se eu calcular o x médio, eu vou ter que pegar os 2x, tanto do A quanto do B, e fazer uma média. Só que aqui ele já deu quanto que é o x médio. Nesse caso é menos 2. Isso aqui tem que ser o quê? O x do A mais o x do B, que é menos 5, e divide por 2. Só falta resolver isso, então, o que eu vou fazer? Multiplico por 2 dos dois lados. Nesse caso, fico com menos 4 igual a menos 5. Isolando o A, eu vou ter que é 5 menos 4, e o A tem que ser, então, 1. Descobri o A. Vou fazer a mesma coisa para o Y, certo? Eu sei que o Y do ponto médio é 1/2. E eu sei que esse 1/2 é calculado pela média dos Y de A e B. Então, o Y de A é B e o Y do B é menos 2. Faço uma média. O que eu posso fazer com isso? Simplificar por 2 os dois lados. E isso me dá o quê? Que 1 igual a B menos 2. E nesse caso, somando 2 dos dois lados, eu fico com 3 igual a B. Então, eu já descobri o valor de B. Então, nesse caso, o A vezes B é 1 vezes 3, que é 3. Nesse caso, a alternativa B. Bom, aqui no exercício 7 eu tenho os vértices A, B e C de um triângulo e eu quero saber qual que é o comprimento da mediana que tem extremidade no vértice B. Então aqui eu já marquei o ponto C, o ponto A e o ponto B. Lembrando que um triângulo ele tem 3 medianas, só que está sendo referido àquele do ponto B. Então, a mediana é aquela reta que parte do ponto B e para exatamente no ponto médio do segmento oposto. O segmento oposto ao B é o CA. Então, nesse caso, eu teria que calcular qual que é o comprimento desse segmento aqui. Só que é o seguinte, o comprimento aqui, até a gente poderia tentar imaginar, fazer triângulo, só que a gente precisa saber primeiro qual que é o ponto M que a gente está calculando. Lembrando que esse M aqui, que a gente tem que calcular, é exatamente o ponto médio. Então, o ponto médio, eu estou querendo calcular o ponto médio de AC. Nesse caso, para calcular o ponto médio de AC, eu vou somar os x de A e de C, fazendo a média, dividindo por 2, e o y do A e do C, dividindo por 2. Então, nesse caso, o x do A é 1 e o x do C é menos 5, vou dividir por 2. E eu vou fazer também com o y do A é 1 e o y do C é 2, e divide por 2. Nesse caso vai ficar menos 4 por menos 2, por 2, desculpa, e 3 por 2. O que dá para simplificar então é que menos 2 e 3 meios. Então as coordenadas do ponto M são menos 2 e 3 meios. Então aqui eu já tenho o valor do M. Para calcular uma distância, é só usar a fórmula da distância. Então, eu vou querer calcular o quê? A distância de M até B. Olhem só, pelo desenho eu consigo ter uma estimativa se a conta faz sentido ou não. Nesse caso, observe que no M, o x correspondente é o menos 2 e o y correspondente é em torno de 1,5, que parece que bateu com o resultado, que foi 3 meios. E agora, para calcular a distância, lembrando que a distância é calculada por uma raiz da diferença do x elevando ao quadrado e da diferença dos y elevando ao quadrado. Então, eu vou pegar o quê? Vou pegar o x do b. O x do b é 3, menos o x do m, que é menos 2, mais o y do b, que é menos 4, menos o y do m, que é 3 meios. Então, aqui pode dar um pouquinho de medo porque tem uma fração, mas é simples de resolver.
que a gente vai fazer aqui? Ó? Vai ficar 3 mais 2 e elevado ao quadrado. Vai ficar 5 elevado ao quadrado. E aqui dentro eu tenho que fazer um MMC. Então, MC de 2 e 1 é 2, antes de elevar ao quadrado. Então, 2 dividido por 1 é 2, menos 8. E 2 dividido por 2 dá 1, menos 3. Nesse caso, então, 25 mais menos 11 ao quadrado, sobre 2 ao quadrado. Vamos lá, 25. 11 ao quadrado é 121, lembrando que todo número ao quadrado é positivo. E 2 ao quadrado é 4. Faço de novo um MMC entre 1 e 4. Nesse caso vai ser 4. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 25 dá 100. E 4 dividido por 4 dá 1 vezes 121 dá 121. Então, isso aqui ficou no final raiz de 221 por 4, certo? O que dá para fazer aqui? Só para ter uma estimativa de quanto vale isso aqui, eu vou colocar um valor que fica 7,43. Isso aqui é a resposta D. Bom, aqui na questão 8 eu tenho 2 pontos A e B, certo? E aqui ele deu, na verdade, um ponto C, certo? Só que só do A e do B ele deu as coordenadas. Primeira questão é para calcular a distância entre A e B. É simples, é só aplicar a fórmula. Então, vou calcular a distância de A para B. Lembrando que a distância é calculada por uma raiz. Eu vou fazer a diferença do x. Então, nesse caso, eu vou fazer o x do A, que é menos 2, menos o x do B, que é menos 1, eleva ao quadrado, mais o y do A, que é 1, menos o y do B, que é menos 2. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter? Menos 3 ao quadrado, mais 1 mais 2 dá 3 e eleva ao quadrado. Então, vai ficar a raiz de 9 mais 9, fica a raiz de 18. Raiz de 18 não tem raiz exata, certo? Não tem valor exato. Então, eu vou fatorar esse 18 aqui para ver se eu consigo simplificar essa minha raiz. Então, 18 por 2, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, 1. Então, existe uma dupla de 3, que ele sai da raiz e sobra uma raiz de 2 aqui. Então, a distância de A até B é 3 raiz de 2. Já no B, o que está dizendo? Sabe-se que as coordenadas do baricentro do triângulo, quando falo baricentro, eu tenho que fazer uma média de 3 valores de x e 3 valores de y, certo? Só que aqui está dando o baricentro, e ele quer que a gente calcule o outro ponto. O que eu sei que o x do baricentro é? Ele está dizendo ali, ó, x do B e x e y do B. O baricentro, ele é 2/3, 1. Mas como é que eu calculo o baricentro? O baricentro é somar todas as coordenadas e dividir por 3. A coordenada do A qual que é? Menos 2. A abscissa do B é 1. E a abscissa do C foi o que ele chamou de XC. E divide por 3. Já o Y, a ordenada do A é 1, a ordenada do B é menos 2 e a ordenada do C é o que ele chamou de YC. YC. Divide por 3. Então, o que eu preciso? Se eu resolver isso aqui, eu vou ter XC menos 1 por 3 e aqui eu vou ter YC menos 1 por 3. Então, nesse caso, eu preciso que o x desse seja igual a x desse e o y desse seja o mesmo. Então, eu vou ter 2/3 igual a xc menos 1 sobre 3. O que dá para fazer? Simplificar esse 3. Aí eu sobe o x de um lado, fica aquele 1 para o outro.
o xc é 3. E agora para o yc, praticamente a mesma coisa, então eu preciso que o 1 seja igual a yc menos 1 sobre 3. Multiplico os dois lados por 3, então eu fico com 3 igual a yc menos 1. Soma um dos dois lados, o yc tem que ser igual a 4. Como ele está pedindo para calcular as coordenadas do ponto, eu tenho que dizer quem que é esse ponto C. E para falar em coordenadas, eu tenho que dar exatamente as coordenadas do ponto. Nesse caso, o xc é 3 e o yc é 4. Nesse exercício 9, eu quero calcular a área de um triângulo ABC, sendo respectivamente os pontos médios dos segmentos MN, MP e PM. Então, está falando em ponto médio, eu tenho que calcular esses pontos, certo? Considerando M como sendo o ponto menos 1, então x menos 1 e y menos 5, então já marquei M. O N, que seria 1, x1, y3, e o ponto P, que é 7 com menos 5. Então, o ABC vai ser dado pelos pontos médios desses triângulos. Então, é o seguinte, eu preciso, para fazer a área de um triângulo, eu preciso conhecer seus pontos. Então, para conhecer os pontos, eu preciso saber quem são esses pontos médios. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular tanto o A, como o B e o C, para depois pensar em fazer uma área. Que agora não tem como fazer área nenhuma, porque eu não conheço os pontos. Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu preciso descobrir o A. O A é o ponto médio do M e do N. Então, eu tenho que somar o x do M e do N. Então, fica menos 1 mais 1 dividido por 2. E soma os y, então fica menos 5 mais 3 e divide por 2. Nesse caso, o A vai ser 0, então 0 dividido por 2, que é 0. Menos 5 com mais 3 dá menos 2, então menos 1. Que mais ou menos fechou, certo? Mas a gente não tinha certeza que, como eu usei um recurso gráfico, ele ficou perfeito e a gente sabe onde é que fica, mas com o desenho à mão nunca dá para saber certinho, então fechou com o A. Agora, no B. O B é o ponto médio do P e N. Então, eu vou pegar o x do P e o x do N, somar e dividir por 2, e a mesma coisa com o Y. Então, o x do P é 7 e o x do N é 1. Vou dividir por 2. E o Y do P é menos 5 e o Y do N é 3. E eu vou dividir por 2. Então, ficou 7 mais 1 dá 8 por 2, que é 4. E menos 5 com mais 3 dá menos 2. Então, fica 4 menos 1, que fechou mais ou menos com o desenho. E o C, em princípio, a gente tem que ter como menos 13 e menos 5 pelo desenho, mas vamos conferir isso aqui. O M e o P, então tem que usar o x do M e o x do P, e o y do M e o y do P. Então, o x do M é menos 1, o x do P é 7, divide por 2. O y do M é menos 5 e o y do P é menos 5, divide por 2. 7 menos 1 dá 6, divide por 2 dá 3, que já bateu com o x que a gente esperava, e menos 5 menos 10 por 2, menos 5, que fechou com o valor que a gente tinha. Como a gente já tem os pontos, agora a gente pode calcular a área desse triângulo. Só que como é que a gente calcula a área? Primeiro tem que fazer aquele determinante que eu comentei nos exercícios anteriores, e depois disso, depois de calcular o determinante, eu tenho que pegar o valor em módulo, ou seja, se ele é negativo, pega positivo, e divide por 2. Então, para começar, eu vou montar o meu determinante aqui, esse eu vou resolver. O primeiro ponto é 0, menos 1 e 1, não importa a ordem que vocês colocam os pontos, certo? 4 menos 1 e 1, 3 menos 5 e 1, copia a primeira e a segunda coluna, 3 e menos 5. Então, agora a gente vai fazer a resolução disso aqui, lembrando que a gente faz as diagonais principais, certo? Então, zerou, a segunda diagonal fica menos 3 e a outra fica menos 20. Então, a linha de baixo dá menos 23. Vou fazer agora para as diagonais secundárias, certo? Então, 3 vezes menos 1 vezes 1 fica menos 3. Aqui zerou e aqui fica menos 4. Então, a superior deu menos 7. Como é que eu calculo esse determinante, então?
O determinante vai ser a linha de baixo, que é menos 23, menos a linha superior, que é menos 7. Então, eu vou ficar com menos 23 com mais 7, vai dar menos 16. Como o determinante deu menos 16, a área vai ser calculada pelo módulo desse valor, que foi menos 16, e vou dividir por 2, então menos 16 dividido por 2, vai dar 16 dividido por 2, perdão, e vai dar 8. 8, fechou então, acabou o exercício, alternativa C. Sai, mosca. O exercício 10, ele está dando um segmento AC, que ele deu o ponto A e o ponto C, e ele disse que esse segmento, ele é de fato a diagonal de um quadrado. Nesse caso, eu marquei já o A e o C, e o B e D, eu tenho uma estimativa do que pode ser para isso aí se tornar um quadrado. Nada me garante que são esses pontos aí exatos, certo? Mas pelo desenho já dá para imaginar que vai ser uma coisa desse tipo, e se eu ligar os pontos, a área vai ser 4, certo? Mas vamos ver isso aí, que na verdade a área é 4. Então, a primeira coisa que deu aqui, se ele é diagonal, se eu souber o tamanho de diagonal, eu até consigo descobrir o lado desse meu quadrado. Então, vamos completar um quadrado aqui, ó, que eu não sei qual que é esse lado, o lado do meu quadrado. Eu vou chamar de x e eu vou chamar de x. Tá? Se eu souber esse comprimento, eu consigo resolver por Pitágoras, achar qual que é o meu lado, ou usar a fórmula da diagonal de um quadrado. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou fazer a distância de A até C. Isso eu consigo calcular. Lembrando que a distância ela é calculada pela variação do x, então eu vou fazer o x do A, que é menos 2, menos o x do C, que é 0, eleva ao quadrado, e o y do A, que é 3, menos o y do C, que é 5. Então, eu tenho que a distância vai ser menos 2 elevado ao quadrado, fica 4, e do outro lado também, que é menos 2 elevado ao quadrado, fica 4. Então, isso aqui ficou raiz de 8, certo? Que é 2 raiz de 2. Então, eu sei que a diagonal é raiz de 2. Quem lembrar da fórmula da diagonal, que a diagonal é L raiz de 2, pode descobrir de cara que o lado é 2, certo? Então, se o lado é 2, eu sei que a área vai ser lado ao quadrado, vira 4. Então, nesse caso aqui, sabendo a fórmula... mas eu não sei a fórmula de diagonal, não lembro. Espera aí. Monta aqui esse desenho. Usa aqui o Pitágoras. Então, eu vou fazer esse desenho aqui, ó, que aqui é x e aqui é 2 raiz de 2. Resolve o Pitágoras. 2 raiz de 2 ao quadrado é x ao quadrado mais x ao quadrado. 2 raiz de 2 ao quadrado fica 4 vezes 2, que é 8, vezes 2x ao quadrado. Eu sei que então 4 tem que ser x ao quadrado e nesse caso o x tem que ser 2 positivo porque é uma distância, certo? Não lembra da forma diagonal, faço Pitágoras. E agora, se eu sei então o lado desse quadrado que bateu o que a gente esperava, a gente consegue calcular a área elevando ao quadrado que fica 4. Nesse caso, a alternativa A. O exercício 11, ele está dando 3 pontos. Na verdade, ele só deu 2 completos e eu preciso descobrir o A e o B. Na verdade, ele está querendo saber, dando uma condição para o A mais B, certo? Determine P de modo que P, Q e R, os 3 pontos que foram comentados, eles são colineares. Então, aqui já deu uma condição. Então, daqui a pouco, lá no meio do exercício, a gente vai precisar trocar o A mais B por 7. Tá? Então, é o seguinte. Primeira coisa, o que são pontos colineares? Que essa informação aqui é muito importante. Eles são pontos alinhados. Se os pontos são alinhados, quer dizer o quê? Que não tem triângulo. Se não tem triângulo, a área é 0. E se a área é 0, o determinante é 0, que é a condição de alinhamento de pontos. Então, eu preciso que o determinante seja 0. Então, falando em determinante, eu vou montar esse determinante aqui. A, B, 1, 3, menos 1 e menos 1. Completa aqui. Copia a primeira e a segunda, menos 1 e menos 1, e agora a gente vai resolver isso aqui. Provavelmente, como tem duas letras aqui, a gente não vai conseguir resolver ela direto, então a gente vai ter que usar essa informação extra, que o A mais B é 7. Então, eu vou montar aqui as diagonais principais e as secundárias.
Então, A vezes 3 vezes 1 dá 3A, B vezes 1 vezes menos 1 dá menos B, e 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. Agora, nas secundárias, menos 1 com 3 dá menos 3. Aqui ficou, então, menos A e 1 vezes 1 dá B. Então, a parte de cima ficou B menos A menos 3. A parte de baixo ficou 3A menos B menos 1. Lembrando que o determinante é sempre a inferior menos a superior. 3A menos B menos 1 menos B menos A menos 3. Lembrando que esse menos faz trocar o sinal de todo mundo ali dentro. Então, vai ser 3A menos B menos 1 menos B mais A menos mais 3. E se eu juntar essas informações aqui, 3A vai ficar 4A menos 2B mais 2. E eu sei que isso aqui tem que dar igual a zero. Só que, de novo, eu não tenho como resolver isso aqui. O que eu posso fazer é simplificar essa minha equação. Igual a, isolando as letras, menos 2. E como tem todos os múltiplos de 2, eu vou dividir isso aqui por 2. Então, eu vou ficar com 2A menos B igual a menos 1. Não tenho mais como fazer nada com isso aqui se não tivesse sido dada aquela informação lá no início. Que informação? Que o A mais B é 7. Então, eu tenho duas equações com duas variáveis, eu tenho que resolver um sistema. Aí eu tenho que A mais B é 7 e 2A menos B é menos 1. O que eu faço com isso? Dá para ver que o A e o B, se eu somar as duas equações, se cancelam. Então, na verdade, eu sobrei A mais 2A é 3A e 7 menos 1 dá 6. Nesse caso, o A é 2. E para descobrir o B, eu substituo aqui em cima. Nesse caso, 2 mais B igual a 7. Então, o B vai ser 5. Então, as coordenadas do ponto P são 2 e 5. Isso aqui, então, é a alternativa D. Pessoal, essa aqui é uma questão um pouquinho mais chata, mas a gente vai tentar expressar aqui. Aqui está dizendo que tem uma circunferência que passa pelos pontos 2, 0, 2, 4 e 0, 4, certo? E está pedindo a distância do centro da circunferência à origem. Primeiro, eu não sei o centro, mas aqui, como o desenho fica perfeito, a gente já pode ter mais ou menos uma ideia de que, nesse caso, o centro deve estar por aqui. Então, provavelmente o centro que a gente vai descobrir é o ponto 1 e 2. Mas nada garante. O que ele está pedindo aqui? Que é para calcular a distância até a origem, que seria este comprimento aqui. É isso aqui que a gente precisa calcular. Só que como é que a gente vai calcular isso se a gente não sabe? Bom, primeiro parece que o círculo passa na origem. Parece, a gente não sabe, a gente não pode se basear pelo desenho. Mas se acontecer isso, pelo desenho fica fácil de calcular. Então, mas na hora você não tem um recurso tão bom para fazer essas contas aqui, para esboçar esse gráfico. Então pode ficar torto, você não tem como marcar, você não saber raio nem nada. Nesse caso está bem feito. O que eu sei de informação? Eu vou chamar esse ponto aqui, que é o centro, eu vou chamar ele de XY. Se eu souber o XY, beleza, eu consigo descobrir. Só que olha só, a distância do ponto A até o ponto P, nesse caso, ela tem que ser igual ao raio, certo? Ela tem que ser igual à distância do ponto C até o ponto P, que também tem que ser igual à distância do ponto B até o ponto P. Então, se eu marcar aqui no desenho, eu vou marcar em vermelho, esse comprimento tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse. Todo mundo tem o mesmo raio. Então, nesse caso aqui, eu tenho que usar essa informação. O que a gente vai ter que usar? Talvez usar uma com outra e combinar todo mundo. Se eu olhar para essa primeira aqui, a distância de C até P e de A até P. Como é que eu consigo equacionar isso aqui? Eu vou marcar aqui. A distância de A até P, eu tenho que pegar o x do A, nesse caso que eu marquei aqui embaixo é 2, menos o x do P, que é x, mais o y do A, que é 0, menos o y do P, que é y, elevado ao quadrado. Certo?
Agora eu vou usar a mesma informação aqui para essa do C com o P. Como é que eu consigo escrever essa distância? É uma raiz, certo? O x do C, que é 2, que eu marquei esse aqui como sendo o C, 2 e 4, tá? Então vai ser 2 menos o x do P, que é x, mais o y, que é 4, menos o y do P, que é y, certo? E aqui, só para terminar essa escrita, tentar colocar tudo aqui. A distância do B até o ponto P, faço a mesma coisa. O x é 0, menos o x do P, que é x, mais o y, que é 4, menos y quadrado. Então, eu sei que tudo isso aí é igual. Eu vou usar essas duas primeiras informações aqui, ó. Eu vou igualar essa aqui com essa aqui. Tá? Aí vai ficar raiz de 2 menos x ao quadrado mais 0 menos y ao quadrado, que eu já poderia ter botado como y ao quadrado, mas não tem problema. 2 menos x ao quadrado mais y menos 4 menos y ao quadrado. Vou tentar resolver isso aqui. Observe o seguinte, eu posso simplificar essas raízes, ou seja, levar os dois lados ao quadrado, e o que vai sobrar ali dentro? Observem que isso aqui, ó, 2 menos x ao quadrado, ele está comum aos dois, então já cancelou. Nesse lado, o que sobrou? Sobrou menos y ao quadrado. Aqui sobrou o quê? 4 menos y ao quadrado. Nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que expandir esse binômio, tá? Aqui menos y ao quadrado vai ficar y ao quadrado, e eu vou fazer o seguinte: quadrado do primeiro, 16, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 4 dá 8, vezes menos y dá menos 8y. O quadrado do segundo é y ao quadrado. Então, olha só, já cancelou y com y. Ótimo, já ajudou bastante. O que vai dar aqui? 8y tem que ser igual a 16, então, nesse caso, o y tem que ser 2. Já descobrimos um dos valores. Agora a gente pode igualar e colocar lá de cima e voltar usando umas outras equações. Qual que eu vou pegar? Eu vou pegar essa aqui, por exemplo, essa com essa. Vou igualar, só que agora a gente já sabe qual é o valor de y. Então vamos usar aquela lá. Eu sei que, para trocar a cor, copiando essa aqui, eu vou ter raiz de 2 menos x ao quadrado, mais 4 menos y, o y é 2, já coloquei aqui, igual. O outro lado, o que eu tenho? Raiz de, copiando essa aqui, 0 menos x ao quadrado, mais 4 menos o y é 2. Então, vamos lá, elevo os dois lados ao quadrado, simplifica, aí eu fico com 2 menos x ao quadrado, e agora 4 menos 2 dá 2, eleva ao quadrado, fica 4. Nesse lado eu fiquei com menos x ao quadrado, e 4 menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Então já dá para simplificar isso com isso. Vou abrir esse binômio, quadrado do primeiro, que é 4, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar menos 4x mais x ao quadrado, igual. Desse lado, x ao quadrado, então fica positivo, todo número elevado ao quadrado é positivo. Lembrando que esse binômio aqui, quem não souber fazer pela regrinha que eu falei, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo, o que vocês fazem? Colocam um do lado do outro e fazem distributivo, mas dá mais trabalho. Então aqui dá para simplificar, eu sei que 4 é igual a 4x, então o x aqui de cara é 1. Então, tudo foi de encontro com o que a gente imaginava pelo desenho, só que o desenho, como eu falei para vocês, ele não é uma boa ferramenta quando a gente não usa recurso computacional. Então, a gente fechou aqui, a gente sabe que é 1 e 2 o centro. Agora eu quero calcular o quê? É a distância desse ponto P até a origem, que a origem é dada pelo ponto 0, 0. Como é que eu calculo a distância? É o x do P, que é 1, menos o x da origem, que é 0,
eleva ao quadrado. O y do P, que é 2, menos o y da origem, que é 0, eleva ao quadrado. Raiz 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, isso aqui ficou raiz de 5. Raiz de 5 não tem como simplificar. É o resultado final, alternativa D. Bom, a questão está dando assim, 3 pontos, A, B e C, eles não estão completos, está faltando o X. Eles são vértices de um triângulo cuja área é 4. Em geometria analítica, se eu estou falando em área, eu tenho que lembrar do determinante. Mas eu sei o quê? Se eu sei que a área é 4, o meu determinante tem que ser 8 ou menos 8. Tem que ser o dobro, só que pode ser com sinal ou sem sinal. O que eu vou fazer agora? Certo? Eu tenho o seguinte. Outra coisa que ele está falando, o ponto está situado no primeiro quadrante. Certo? Primeiro quadrante. Então, eu vou usar a informação do determinante, dependendo do valor que a gente descobrir, a gente vai ter que analisar se ele está ou não no primeiro quadrante do sistema cartesiano. Então, para falar em determinante, eu sei que eu tenho que montar esse determinante, colocando os pontos, x mais 1. Esse x mais 1 eu vou colocar em parênteses, porque eu tenho que lembrar que tem que multiplicar todo mundo. Aí eu coloco 1, 0x e 1. E x menos 1, de novo eu vou colocar entre parênteses, 1 e 1. Agora eu copio x e x mais 1, 0, x e x menos 1 e 1. Então agora eu vou fazer isso aqui, diagonal principal, x vezes 1 dá x quadrado, x vezes 1, vou colocar aqui, x mais 1, x menos 1. E aí o outro zerou. Agora, na superior eu tenho x vezes 1 vezes x menos 1. Aqui deu x e aqui zerou. Então, lembrando que o meu determinante é calculado como a linha de baixo, que é x quadrado, mais x mais 1 vezes x menos 1. Menos a de cima, menos x e menos x menos 1 vezes x. Então, eu vou calcular isso aqui para simplificar. Vou fazer a distributiva nesses aqui. Aí eu vou ter x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x, menos 1, menos x. X vezes x dá x ao quadrado, com o menos da frente fica menos x ao quadrado e mais x. Então, dá para simplificar alguma coisa, esse simplifica, esse x com esse simplifica, esse aqui com esse simplifica, então o meu d é x quadrado menos 1. Só que lembrando o seguinte, x ao quadrado menos 1 tem que ser o d. Só que eu sei que o módulo de d tem que dar 8, certo? Então, eu sei que o módulo de x ao quadrado menos 1 tem que dar 8. E disso aqui, as possibilidades que eu tenho são as seguintes. Só apagar essas coisas que aparecem aqui no meio. Agora, o que eu tenho com isso? Lembre que o módulo pode ser tanto positivo como negativo. Então, eu tenho que x ao quadrado menos 1 pode ser igual a 8. Ou x ao quadrado menos 1 pode ser igual a menos 8. Então, nesse caso, x ao quadrado tem que ser igual a 9 e o x vai ter que ser, então, igual a 3 mais ou menos 3. Nesse caso, eu preciso que o x ao quadrado seja igual a menos 7, o que é impossível, não tem. Então, quais são as duas possibilidades para x? Ele pode ser mais ou menos 3. Só que ele está dando informação ali que o ponto ele está no primeiro quadrante. Se o ponto está no primeiro quadrante, olha só, o x ele tem que ser positivo. Então, nesse caso, o x tem que ser igual a 3. Como se não bastasse toda essa conta aqui, ele quer saber a medida do lado AB. Então, eu tenho que calcular a distância de A até B. Não é o suficiente todo esse trabalho, tem mais coisa para fazer. Mas quem que é o ponto A? Eu só vou marcar aqui, como a gente já sabe o x é 3 e 4. E o B é 0 e 3. E lembrando da fórmula da distância, tem a raiz, eu tenho que fazer
O x do A menos o x do B, então fica 3 menos 0, eleva ao quadrado. O y do A, que é 4, menos o y do B, que é 3. De um lado ficou 3 menos 0, 3, eleva ao quadrado dá 9. 4 menos 3 dá 1, eleva ao quadrado dá 1. Então, isso aqui ficou com raiz de 10. Não tem mais como simplificar. Isso aqui, finalmente, depois de um monte de conta, é a resposta. Bom, a questão 14 ela é um pouquinho mais chata de fazer. Envolve conteúdo do primeiro ano, certo? Que é a equação de reta. E, além disso, o que a gente tem? A gente tem essas duas retas aqui. Eu vou fazer o desenho. Eu esbocei já no gráfico, já está feito aqui. Mas como é que eu faço esse esboço? Lembra lá da primeira série, como que eu faço para marcar uma reta? Eu tenho que marcar 2 pontinhos. No momento que eu marco 2 pontinhos, eu só passo uma régua e ligo, que é isso que a gente faz. Só que quais são os pontos necessários aqui? Ele está falando que aqueles que com os eixos no primeiro quadrante determinam. Então, aqui, isso aqui é um quadrilátero, esse é um outro quadrilátero, um outro lado do quadrilátero. E o que eu preciso? Desse ponto, um ponto que eu já tenho, que é o 0, 0, esse outro ponto que eu já tenho, e esse aqui que é a intersecção das duas. Como é que eu acho uma intersecção de duas retas? Eu tenho que fazer um sistema, certo? Isso aqui a gente vai ver mais também no próximo vídeo. O que a gente tem aqui? Eu preciso determinar esses pontos. Como é que eu determino esse ponto D? Aqui o ponto D a gente já vê de cara que é o ponto 6 e 0. Mas como é que a gente obtém esse ponto 6? Lembrando que aqui esse ponto no eixo X, o que ele é? Esse ponto ele é determinado quando eu coloco o y igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer para marcar esses pontos? Eu tenho que colocar o y igual a 0 e o x igual a 0. Eu descubro todas as intersecções com os pontos. Então, olha só. Se eu colocar x igual a 0, eu vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Então, eu vou só usar o 1. Se eu quiser marcar a intersecção com o eixo x, a altura tem que ser 0. O que eu vou fazer com isso? Colocar no 1 o y igual a 0, eu tenho que 0 igual a x mais 2. Nesse caso, o x é menos 2. Que bateu com esse ponto aqui, que a gente não vai usar porque não está no primeiro quadrante. Agora, se eu fizer o x igual a 0, o que eu vou obter? Y igual a 0 mais 2 e o y igual a 2. Então, obtive esse ponto aqui, que é um ponto que eu vou usar. Agora, para achar os outros, eu vou usar a função 2. Eu vou colocar y igual a 0. Se eu colocar y igual a 0 na função 2, eu vou ter x mais 0 igual a 6. O x tem que dar igual a 6. Então, já determinei o ponto. Fechou com aqui. E para determinar o outro, eu coloco x igual a 0. E nesse caso, o y tem que ser 6. Tá, marquei esses pontos aqui, eu ligo dessa aqui com essa e dessa com essa, que foi mais ou menos o desenho que a gente teve. Falta ainda a gente descobrir esse ponto aqui, o ponto C. Pelo desenho tem que ser 2 e 4, mas como eu já falei, não necessariamente vocês vão ter um recurso tão bom para fazer. O que vocês vão ter que pensar? Nesse caso, eu quero uma intersecção entre duas retas. Intersecção entre duas retas, lá no primeiro ano vocês viram que eu tenho que resolver um sistema com essas duas retas. Então, eu vou ter que resolver esse sistema aqui, igual a 6. Aqui eu posso fazer tanto por adição como por substituição. Eu posso substituir o y aqui embaixo, aí eu fico com x mais 2 igual a 6. 2x igual a 4, já isolando o x, então o x tem que ser 2. Bateu. Fechou? E aqui, então, eu tenho o y igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Que é esse ponto aqui que a gente marcou. 2 e 4. Então, olha só, eu preciso calcular a área desse quadrilátero. Eu tenho os 4 pontos, tá? E aqui é o ponto 0 e 2. Eu poderia, o ideal seria dividir esse triângulo em duas partes. Vou dividir entre esses dois triângulos, calcular a área de cada um e somar no final. Só que aqui, nesse caso aqui, eu vou chamar de área 1. Essa aqui é mais simples, ela não precisa fazer toda a conta. Por quê? Porque aqui eu já tenho um triângulo retângulo. Eu sei que a base é 6, a altura é 2. Então, para calcular a área da 1,
eu só faço base vezes altura por 2, não precisa nem calcular. A base é 6, a altura é 2 dividido por 2, então a área é 6. Então a área da 1 é fácil. O problema seria para fazer a área da 2. Então olha só, para fazer a área da 2, esse triângulo eu não sei se é um triângulo retângulo para fazer base vezes altura, tá? O que eu vou fazer aqui? Usar a fórmula de área que a gente já sabe. Qual que é a fórmula? Tem que calcular o determinante, depois dividir por 2 tomando o valor em módulo. Então eu vou montar aqui com os pontos. Quais são os pontos que eu quero? O ponto D, certo? Então eu vou botar 6, 0, 1. O ponto B, que é um dos outros pontos que eu quero, então é 0, 2, 1. E o ponto C, que é o outro que forma o triângulo que eu preciso calcular a área. Tá? O ponto C é 2, 4 e completa com 1. Se vocês fizerem essa conta aqui, vai dar menos 16, certo? Essa conta aqui dá menos 16, não vou fazer para não perder tanto tempo. Então a área vai ser o quê? O módulo de menos 16 sobre 2, que vai dar 8. Então se eu pegar as duas áreas, a área total vai ser o quê? Pegar a de 1 com a de 2, e no total vai dar uma área de 14. 14, alternativa E.